Vamos falar agora do plenário. Ontem houve apenas a votação de um pedido de urgência para um projeto de lei que regulamenta a atividade profissional de psicomotricista e autoriza a criação dos conselhos federal e regionais de psicomotricidade. Este é o nome da ciência e prática terapêutica relacionada ao aprendizado e aos movimentos do corpo humano. Em geral, o psicomotricista atende a crianças em fase de desenvolvimento ou com dificuldades e atrasos no desenvolvimento, assim como pessoas com deficiências motoras e mentais. A conversa agora é com a Carol Nogueira, lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. O que ficou mesmo, além dessas medidas provisórias que estão nas comissões especiais e chegam no plenário um dia, em algumas semanas, né? Ficou aí uma promessa para os próximos dias, talvez até para hoje, do presidente da Câmara de acelerar aí a votação de uma proposta sobre venda do setor elétrico, né? Pois é, Vera, além de todos os itens que já estavam na pauta do plenário, ontem o presidente Rodrigo Maia manifestou esse desejo dele, segundo ele, já a partir de conversas com a equipe econômica e também com os líderes da casa, de tentar colocar em votação ainda hoje a urgência para 2 projetos. Um deles trata da área de energia, de eletricidade, né? Ele permite a privatização de 6 distribuidoras de energia no norte e no nordeste. É um projeto que vem na verdade, também incorporar alguns pontos daquela medida provisória que já perdeu a validade, que tratava da privatização da Eletrobras. Um outro projeto que ele cita também é o projeto que ele chama aí de cessão onerosa, um projeto que autoriza a Petrobras a vender até 70% das áreas não concedidas da camada de pré-sal para esse tipo de venda direta. A gente vai dar uma olhadinha, então, na entrevista em que ele falou um pouco sobre a vontade de colocar em votação esse pedido de urgência. Já tivemos uma reunião ontem com o ministro da Fazenda, comecei a conversar com a oposição, conversei com os sindicatos hoje, mostrando, né, que a própria sindicatos ligados à Eletrobras, que a própria situação das distribuidoras prejudica o resultado da própria empresa. Então estamos negociando para que a gente consiga rapidamente encaminhar a urgência e depois a votação do mérito nas outras semanas desses 2 projetos que nós entendemos que são as 2 prioridades hoje, fora o cadastro positivo, que é a cessão onerosa e o projeto da autorização para que se possa vender essas 6 distribuidoras, 4 do Norte e 2 do Nordeste. Quem está aqui com a gente agora é a deputada Jo Moraes, ela que é vice-líder da minoria, é do PCdoB de Minas Gerais. Deputada, o presidente Rodrigo Maia falou que já começou a conversar aí com a oposição. Como é que é a posição da oposição em relação à urgência para esses 2 projetos? Olha, nós, na reunião da minoria, nós fechamos uma questão que já foi, inclusive, fruto de negociação com o presidente Rodrigo Maia. Não avançaremos em nada que facilite a privatização da Eletrobras. O sistema elétrico é fundamental, a sociedade brasileira se mobilizou. Esta casa, inclusive, mostrou que não queria votar nem a medida provisória, nem o projeto de lei que faz alterações, e nós estamos dispostas a manter com o entendimento feito com o presidente Rodrigo Maia de ceder em votações de áreas de microeconomia, como ele mesmo propôs. Já votamos várias questões e vamos manter esta posição. A Eletrobras não pode, num momento de crise como esse, ser posta à venda, sobretudo as suas distribuidoras, que estão numa situação que exige cuidados, planejamento, e não botar para o mercado e depois devolver o prejuízo para o povo. Questão dos caminhoneiros, deputada, a gente viu aí na matéria essas comissões especiais das medidas provisórias com assuntos bem importantes em relação a isso. No plenário também tem um marco regulatório do transporte de cargas. Como é que está a negociação para a votação desse projeto e a expectativa da senhora para a votação das medidas provisórias? Em relação às medidas provisórias, tem algumas questões que o governo deveria acelerar, a que se refere ao eixo suspenso. É evidente que é uma obviedade, uma conquista que favorece a todos e todas que vão para essa estrada. A tabela de frete é uma necessidade. Se você pegar os autônomos, sobretudo os que eles chamam de agregados também, que trabalham diretamente, tem que ter uma tabela mínima de preço sob pena de eles não conseguirem fazer o seu exercício. Agora,
A questão do marco regulatório, eu não entendo por que não já está em plenário. Já houve um entendimento, a minoria é contra algumas questões, sobretudo as questões que se referem ao autônomo agregado, que retira qualquer direito ou qualquer relação de trabalho. O Ministério Público do Trabalho já insistiu que não podemos, temos que manter os vínculos de trabalho, mas o restante nós estamos considerando que, com destaques que a minoria vai fazer, nós podemos votar e avançar no marco regulatório que interessa, sobretudo, aqueles menores do setor de transporte. Ali na entrevista a gente viu o presidente Rodrigo Maia falando novamente dos destaques em relação à questão do cadastro positivo. O texto principal já foi votado aí há várias semanas. A senhora acha que pode se votar os destaques? Olha, o cadastro positivo é uma proposta que interessa à Federação dos Bancos. Nós já temos um controle. Hoje, a certidão negativa nossa, qualquer um pode ter e se apresentar. O cadastro positivo que eles querem é obrigar todos os brasileiros a estarem no cadastro, que os bancos vão ter acesso a todas as informações pessoais nossas. É ruim para o consumidor e é bom para os banqueiros. Agora, já está praticamente no final, já foi votado o texto principal, faltam 10 destaques. A oposição assumiu o compromisso de fazer uma obstrução, fez, e agora cabe ao governo botar a sua maioria e concluir o acordo que levou a que não se votasse a Eletrobras, a privatização da Eletrobras. A gente viu na matéria aí a possibilidade de votação lá na Comissão Especial da questão do teto do funcionalismo. É um tema importante, deputada? A senhora acha que vai aí esbarrar interesses de algumas categorias, mas é importante colocar em votação? Qual a opinião da oposição sobre esse tema? Olha, nós não sabíamos, inclusive, que estava se prevendo se colocar agora. Sem dúvida nenhuma, a discussão do teto é uma necessidade para a sociedade brasileira. Agora, teto que atinja todos, não apenas aqueles servidores que trabalham nos diferentes serviços, ministérios, estados, municípios, que atinja ministros, Ministério Público, parlamentares, todos que têm necessidade de se estabelecer esse teto. Agora, o governo e a Casa deveriam responder a 2 problemas fundamentais da crise. A crise resultante dessa ameaça de privatização da Eletrobras e a crise da política de preços da Petrobras. Nós podemos estourar. O gás de cozinha não tem nada a ver com dólar. O gás de cozinha não tem nada a ver com o mercado externo. Nós temos que concentrar na não privatização da Eletrobras, concluir esse processo e na política de preço da Petrobras. Vamos mudar para garantir minimamente que as pessoas tenham o que comer em casa com um gás de cozinha e não com lenha, como está ocorrendo em todo o Brasil. Deputada Jo Moraes, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada. Obrigada, deputada, também. Obrigada, Carol.